Bom, vamos lá, que eu já entrei alguns minutinhos depois, estava uma correria hoje, mas graças a Deus estamos aqui com um assunto muito esperado por todos vocês, que é a vara, né? Vocês vão ver que a vara ela vai ser citada daqui pra frente em alguns momentos, em Provérbios. Não muitos, mas a gente começou hoje já tivemos um vislumbre, né, em alguns capítulos anteriores, mas hoje, de fato, é um assunto que a gente vai entrar mais a fundo. Então, como é um assunto mais delicado, eu espero que você esteja aí realmente com a mente aberta para falar sobre isso, em oração, pedindo para que Deus te ilumine, porque o que eu vou dizer aqui talvez mexa com algumas pessoas, né? Não é um assunto tão simples. Desculpa, gente, que eu tô um pouquinho rouca hoje, mas nós vamos conseguir. Então, para a gente começar de fato nossa aula hoje, eu vou fazer uma oração para pedir que Deus nos oriente durante essa live, ok? Querido Deus, estamos aqui hoje mais uma vez abrindo a tua palavra e queremos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Santo Espírito venha estar aqui para nos dar discernimento correto em relação ao assunto que nós iremos falar hoje. Que o Senhor possa ser o nosso guia. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Muito bem. Então nós vamos começar agora a nossa live de Provérbios 13. Bom, teria muitas coisas, né, para nós tirarmos aqui de Provérbios 13, mas de fato eu vou focar aqui no verso 24, porque já vai acabar sendo um pouco extenso. Então, Provérbios 13, no verso 24, a gente tem duas questões. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ok, então a primeira coisa que eu vou tirar aqui para vocês é o que o ama, cedo disciplina. Então a gente vê aqui que a educação dos filhos ela deve começar cedo, né? Então tem muita gente que pensa assim: ah, eu vou esperar a hora que ele começar a tomar as decisões, a hora que ele tiver entendendo melhor algumas coisas, aí eu posso começar a me preocupar com isso. Errado, tá? A criança, desde que ela nasce, ela sofre influências externas e influências paternas, tá? Do ambiente onde ela vive, tudo. Então, desde cedo, a criança ela já está sendo ali, de alguma forma, né, educada, induzida, sentindo, percebendo, se ambientando com o que acontece ao redor dela, criando ali rotinas, criando ali hábitos, que mais? Coisas que de fato vão se tornar natural para ela, se for algo que ela vive todos os dias. Então, às vezes a gente pensa que as crianças elas não entendem. É o pior erro que você pode ter. As crianças elas entendem muito cedo e muito rápido as coisas, né? A partir, principalmente ali a partir de 1 ano, a gente começa a ver muito claro isso, como elas começam a copiar as coisas que nós fazemos, né? As coisas que nós falamos. Então, tenha muito cuidado quando você pensa que não precisa educar uma criança pequena. É ali que começa e é ali que é mais eficaz a educação, tá? Quando ela realmente começa a ir bem cedinho. Então, isso faz muita diferença. Na verdade, os 7 primeiros anos da criança, eles são fundamentais para você conseguir ali criar uma base sólida, de um caráter sólido, de princípios sólidos na vida da criança, tá? São nesses primeiros anos aí. Depois disso, ela já tem ali formado o que ela acredita, tá? Então, vão ser outras etapas que nós vamos trabalhar. Mas os valores, tudo que você tiver para ensinar para a criança serão nesses primeiros anos, ok? Então, isso aqui, queria pincelar, não poderia deixar de falar sobre isso. Mas a gente vê aqui que esse verso fala sobre a vara, né? Então, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, o disciplina, certo? Certo. Então, a primeira coisa que eu quero ponderar aqui para vocês. A gente vê claramente aqui que a disciplina, a vara, ela está relacionada ao amor,
certo? Porque aqui tá falando assim, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, né, ele vai disciplinar a sua criança, ele vai corrigir o seu filho. Então, se a gente tem aqui, né, uma disciplina relacionada ao amor, e a gente percebe em outros momentos, né, que Deus ele fala sobre a disciplina, né, o próprio Deus diz, eu deixei até anotado aqui, que disciplina a todos a quem ama, né, Deus ele tem isso, a gente vê isso na Bíblia, que ele disciplina todos que ele ama. Se a disciplina, então, tá, ela é um ato de amor, tá? Vocês conseguiram entender até aqui, né? Se a disciplina, então, ela é um ato de amor, ela não pode ser praticada com ira. Porque são coisas que não se batem, né? Elas são opostas. A ira não conversa com amor. Ou eu sou uma pessoa amorosa, ou eu trato os outros com ira, com raiva, né? As duas coisas não tem como ser. Então você percebe aí, peraí, né? Faz sentido. Então você começa a perceber isso daí, tá? Começa a entender por esse lado aí, como sendo a disciplina um ato de amor, ok? E aí, quando você faz uma pesquisa no hebraico, né, da origem da palavra, isso é muito interessante pro estudo da Bíblia, né? E a gente a gente aprende que a vara, ela tem um significado no hebraico que é Shebet, né? Não sei exatamente como fala, eu acredito que é assim. E o Shebet, naquele tempo, no hebraico, ele tinha uma outra conotação, não é exatamente essa que as pessoas, elas pegam, leem no literal, vara é vara, vou bater, vou apanhar, não. O significado de Shebet é guiar, caminhar juntos. Olha que diferença que isso faz quando a gente começa aqui a estudar a palavra. Não faz? Com certeza, muda todo o sentido. Muda todo o sentido da frase. Vou até pegar aqui, gente, um pedaço de uma das aulas do meu curso que eu já gravei, né, para alguns pais, e quem tem já sabe do que eu tô falando. Então, quando a gente pesquisa no hebraico a origem de vara, ela tem essa origem de guiar, orientar, caminhar juntos. Isso aqui é um fato, tá? Não sou eu que estou inventando, é o significado da palavra, que tem uma origem hebraica. A palavra vara tem uma origem hebraica que é Shebet, tá? Então, quando a gente vê esse sentido de guiar, de orientar, de caminhar juntos, muda muito o contexto da leitura. E a vara também, quando você vai pesquisar, né, como que a vara era usada antigamente, por que eles usam essa palavra vara, né, aqui em Provérbios? Ela era usada para descrever a vara do pastor de ovelhas. Então, antigamente, né, se tinham muitos pastores de ovelha e eles usavam a vara para justamente fazer isso daqui, guiar, conduzir as ovelhas, né, para não deixar elas fugirem ou até sumirem da vista deles, né? Então, quando elas estavam indo um pouco longe, né, a vara ela tem aquela curvatura assim, né? Então eles puxavam assim de volta, mas ela jamais foi usada, não tem relatos de que uma vara ela era usada para espancar uma ovelha ou lutar contra uma ovelha. Não, até porque as ovelhas, elas são animais extremamente dóceis, tá? Então eles não faziam isso. A intenção do uso da vara era justamente para conduzir essas ovelhas. Peraí, você tá saindo do caminho, o caminho é esse aqui. Então, é justamente esse o nosso papel, como pais, como mães, filho, olha só, o correto é isso daqui, é esse daqui, é isso daqui. Se você for por aqui, você vai estar correndo perigo, você pode se encontrar ali com um pecado, um erro muito grande. Então, esse é o nosso papel, conduzir, orientar, tá? E é essa conotação aqui que tem a palavra vara na Bíblia, você queira ou não, tá?
Então, mais um exemplo aqui para ajudar vocês. Em Salmo 23, a gente vê o uso da vara, do cajado, né? Dá um pouquinho. Isso. E aí, lá em Salmo 23, vem escrito assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, aqui a gente vê um outro significado de novo para vara, tá? Não é no sentido de bater. Se a vara e o cajado de Deus consolam ali, então como que eu vou relacionar a vara com uma coisa que fere a outra pessoa? Ficou claro, gente? Quando a gente fala, então, sobre isso, para mim é muito claro, tá? Eu não consigo ter dúvidas quanto a isso, porque é baseado no estudo e no que eu tô lendo, em fatos, em história. Então, assim, obviamente, até hoje ainda existem pessoas pastores, né, de várias denominações que não entraram num consenso com esse assunto. Existe isso, infelizmente. Mas alguns que realmente já estudaram mais a palavra a fundo, que fazem essa pesquisa mais profunda, eles também acreditam dessa forma. Então, assim, vai muito de você pedir orientação de Deus, mas não tem como um Deus de amor, eu tô dizendo aqui para vocês e eu não tenho medo de dizer isso, não tem como um Deus de amor, tá? Que vive, que tem uma abordagem de ensino muito clara. Se você for estudar Gênesis e também estudar ali a vida de Jesus lá em Mateus, Lucas, você aprende essa abordagem de Jesus, tá? Eu tenho muito material relacionado a isso. Então Jesus ele sempre abordava com perguntas, com parábolas. Você não vê um Deus usando ira, usando raiva, falta de paciência ali, se deixando levar pelo nervosismo do momento para educar alguém. Não vê isso. Se ele é o nosso maior exemplo, para mim isso basta, tá? Para mim isso é muito claro. Então, quando a gente vê aqui na Bíblia uma disciplina relacionada ao amor, você vê que é uma forma de orientar, e as crianças precisam disso, elas precisam de orientação, elas precisam de alguém que sabe mais do que elas para poder mostrar para elas, né, o que é certo, o que é errado. A violência não combina com Deus. E se a gente fosse falar aqui que isso aqui é no literal, né, usar a vara para bater, poxa, então a Bíblia está entrando em contradição, Márcia? Tá, porque a gente vê aqui, a gente viu aqui, nós já estamos em Provérbios 13, nós vimos aqui nos outros 12, falando várias questões, inclusive no 12 que a gente estudou, na última que a gente estudou, a ira do insensato no instante se conhece, tá? Então, a gente já viu isso, Provérbios inteiro falando sobre ira, sobre pessoa violenta, a gente viu isso, gente. Como que a Bíblia vai se contradizer no momento desse agora, falar que você tem que bater numa criança, que você tem que usar a vara para bater em outra pessoa? Tá? Então, assim, para mim isso é muito claro, tá? Não faz sentido algum. Só um pouquinho. Põe na tomada aqui para mim, por favor. Que pediu aqui para carregar, amor. Obrigada. Então, gente, isso daqui é muito claro, tá? Não tem como a Bíblia se contradizer numa questão dessa. É a questão de você estudar e aprender. Então, a vara da disciplina, ela não é um instrumento de tortura. Não existe isso. Não existe contexto que diga isso, tá? Ela precisa ser, então, um guia pelo caminho, tá? Que a criança deve andar, tá bom? E a gente precisa ser esse guia na vida das crianças para ajudá-las, tá? Para não se desviar desse caminho. Esse é o papel da vara. Esse é o papel aqui que a gente vê na Bíblia e que faz todo sentido com o uso que eles tinham antigamente na vara, que era para pastorear ovelhas. Então, quando você pensar sobre isso, faça aí uma pesquisa. Você não precisa acreditar só no que eu tô falando, você pode pesquisar, você pode ver no hebraico o significado dessa palavra e vocês vão só comprovar tudo que eu tô falando para vocês
Mas se você pensa um pouquinho, se você realmente abre o coração para isso, você percebe que Deus, ele realmente é um Deus de sabedoria e que não existe como a gente contradizer aqui a Bíblia, né? Como eu falei para vocês, nós já estudamos aqui várias vezes, Deus, ele abomina a pessoa perversa. Então, se Deus abomina esse tipo de atitude, que é violência, que é agredir com palavras, até isso está escrito aqui na Bíblia, a gente vê que Deus abomina esse tipo de violência física, verbal, psicológica, a gente lê aqui na Bíblia e nós já vimos, já estudei com vocês. Então, por que agora ele permite você bater no seu filho com uma vara, tá? Não entra na minha cabeça isso, não faz sentido isso. E é uma coisa tão assim séria, porque as crianças, quando elas são muito pequenas, a gente trata com todo aquele amor, né? Fica bastante no colo, dá uma mamazinha, aquele carinho, aquele chamego, ai que bonitinho e tal. E aí, de repente, todo aquele fascínio que o seu filho tem por você morre, se torna em medo, se torna em, sabe, desespero, porque você começa ali a mudar a sua atitude diante do seu filho e ele achava que te conhecia, mas ele não conhece mais e se torna um ambiente assustador para a criança. Não é a melhor forma de ensinar uma criança, também já falei isso com vocês, jamais será a melhor abordagem para educar uma criança. Gente, simplesmente não faz muito sentido. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem nessa bolha, né? Para mim é um pouco de ignorância, porque são pessoas que preferem ficar ali nessa ignorância, né? Em vez delas abrirem a palavra e estudar de verdade, elas só leem e vê que aquilo convém para elas, tá fácil assim, tá bom assim, e fica assim, sabe? A verdade é que educar filhos, mostrar o caminho para eles, nunca vai ser uma questão fácil. É uma responsabilidade gigante, tá? Não precisa ser pesada, mas é uma responsabilidade gigante. Ela é grande, você precisa se dedicar para isso, você precisa se estudar para isso, né? Então, eu poderia falar aqui muitas coisas sobre esse assunto, tem muitas coisas que poderiam falar para vocês. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é isso daqui, gente. Pensem que a vara, ela é um instrumento, sempre foi no passado um instrumento de guia, de orientação, tá? Para impedir que aquelas ovelhas se desviassem do caminho correto, tá? Então, se a gente for fazer aqui esse paralelo, né? Se a gente for usar para os dias de hoje, é a mesma questão, a mesma forma de utilidade. Nada mais é então aqui do que, mais uma vez, né, Salomão falando de uma maneira figurativa, como nós já vimos em outros momentos aqui de Provérbios, né? Quem tem acompanhado aí a série já sabe disso, já viu isso. Então ele tem aí usado, em vários momentos, ele usa instrumentos, coisas, né, que antigamente eram muito comuns, para explicar outras coisas para que as pessoas entendessem. E até hoje a gente faz isso. Jesus fez muito isso usando parábolas, tá? Então, a gente vê justamente que a questão é justamente essa daqui, tá? Então, quando você pensar na vara, pense, a vara nada mais é do que eu, como pastor do meu filho, guiando ele, mostrando para ele o caminho correto para ele seguir, tá? Porque nossos filhos só possuem a nós para fazer isso, né? Enquanto crianças, enquanto adolescentes, nós somos os exemplos que eles possuem. Nós é que temos a voz ali para falar, para mostrar o correto através das atitudes e estudando a palavra junto com eles, ok? Existem muitas maneiras, tá, que nós temos para poder corrigir uma criança, e bater não é a melhor delas, tá? É a pior delas. Então, outra coisa que eu quero que vocês fiquem aí, a Bíblia não se contradiz, tá? Pensa um pouco sobre isso. Se Deus é amor, não tem como ele ser um Deus de ira, tá? Então, pensa nisso, com carinho, tá? Ora muito para Deus. Eu sei que em momentos que a gente fica muito estressado, muito nervoso, se retira, vai pro seu quarto e ora, porque você vai ver a ira indo embora.
Porque Deus começa a agir, não o seu eu, que está ali com raiva, que está ali explodindo, que vai agir por impulso, né? Pelo contrário, a gente tem que aprender a dominar isso, aprender a dominar esse tipo de emoção. E se você se retira naquele momento e ora, Deus com certeza vai te iluminar, tá? Se Ele foi capaz, gente, de, no pior erro que você cometeu como adulto, como pessoa, ainda assim, Ele não bate em você. Não, Ele oferece a graça dele para nós. Por que que nós não podemos fazer isso com os nossos filhos? Mostrar essa misericórdia, essa graça que Deus tem, né, para oferecer para cada um de nós. Então pensa nisso, tá? Porque realmente isso é algo que poderia mudar a vida de muitas famílias e de muitas pessoas e criar assim adultos menos traumáticos, né? Com mais sabedoria, com mais amor para oferecer para a próxima geração. Então, a correção ela é necessária, sim, mas vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, que existem N maneiras de fazer isso. A Bíblia nos dá N formas de fazer isso, a gente já estudou muito sobre isso. O que eu quero hoje é deixar isso daqui para vocês sobre a vara, tá ok? Eu espero que vocês gostem, comenta aqui nesse vídeo, tá? Depois, eu sei que tem muita gente que assiste depois, e tem muita gente que queria muito esse assunto, então eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, eu estou à disposição para responder cada um de vocês, ok? E aguardo vocês até a próxima live, que nós vamos falar sobre Provérbios 14, tá bom, pessoal? Um grande abraço, que Deus ilumine a mente de vocês, abençoe muito o lar de vocês, e é isso, eu vou ficando por aqui, um abração.